Boa noite. Que qualidade esperar de um serviço quando apenas duas empresas dominam 80% do mercado? As filas e os voos atrasados em aeroportos de todo o país hoje, por causa de uma pane no sistema de check-in da TAM, são mais uma prova de que há algo muito errado no nosso modelo de aviação comercial. Um modelo onde o consumidor paga caro para ser maltratado. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Ciclista morre depois de ser atropelada por ônibus na Avenida Paulista. Em Belo Horizonte, acidente envolvendo 3 ônibus fere 35 pessoas. A presidente Dilma chora na posse do novo ministro da Pesca. Há uma pessoa nessa cerimônia que merece todas as minhas homenagens e os meus mais calorosos agradecimentos. 25 países da União Europeia assinam um pacto fiscal que impõe maior controle dos orçamentos. Justiça Eleitoral decide barrar candidatos que tiveram contas das últimas eleições rejeitadas. Geografia do poder. Na reportagem de hoje, a importância das eleições na França, a segunda maior economia da zona do euro. Participam dessa edição o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Mário Sérgio Cortella. Mas hoje a nossa bancada está lotada, porque o Cadu Cortez e a Adriana Cimino estão aqui para dar uma ótima notícia para a gente. A gente abre o Jornal da Cultura e termina a sexta-feira com uma ótima notícia. Sexta-feira, avisando que segunda-feira tem estreia, é isso? Tem estreia segunda-feira do Guia do Trânsito, o novo jornal da TV Cultura, com muita prestação de serviço, para quem vai sair de casa já saber o que vai encontrar pela frente. Vocês dois que apresentam e ficam ancorando o programa durante quanto tempo, Adriana? 1 hora, Poli, 1 hora, a partir das 7 da manhã, bem cedinho, todas as informações sobre o trânsito, sobre a previsão do tempo, ao vivo no Guia do Trânsito e as informações sendo realimentadas a cada minuto. Então, mas aí a ideia é focar em qual público? Quer dizer, quem vai antes sair de casa, liga aqui na TV Cultura e vai saber exatamente o que acontece, ter um panorama na cidade? Como Isso. Ele pode mandar pergunta ou não? Pode, vai ter uma participação, inclusive a gente vai já abre o canal de comunicação com o telespectador, que é através do e-mail, pelo guia do trânsito, @tvcultura.com.br. Ele pode mandar informações, inclusive a gente vai ter um quadro no Guia do Trânsito, que é o portal de vídeo. O portal de vídeo é justamente esse canal para que as pessoas possam participar. Então, encontrou um ponto de congestionamento, um acidente, um engarrafamento, um ponto de alagamento, choveu, a pessoa entra no celular. Hoje, né, muita gente já tem aí o celular. E com a imagem também, né? Você pode entrar ao vivo. Por exemplo, Cortella estava contando que estava indo para São Mateus. Hoje, você já imaginou? Não conseguia à tarde. Né? Havia vários bloqueios ali. Agora, eu fico curioso com uma coisa no programa, porque a Adriana é alegre, mas é séria. E o Cadu faz humor também. Faz humor. Dizer, como é que nós vamos enfrentar com humor, você que é um estupendo imitador né, de personalidades, pessoas, políticos, cientistas políticos, em geral. Tem alguém nessa mesa aqui que vale a pena imitar, não? Professor Novaes, que sempre ele fala com as mãos e o sotaque muitas vezes acaba chutando até alguém aqui na bancada, compreendeu, Poli? Então vai ser trânsito com um pouco de alegria. A gente vai falar também trânsito através de uma maneira bem humorada, né? A gente vai ter a previsão do tempo, né, em todos os blocos do programa. Então, aquilo que você perguntou, a gente vai mostrar o trânsito a cada minuto num bloco de 10 a 13 minutos. Ele vai ter a informação, inevitavelmente, dos principais corredores. É isso que a gente vai mostrar. A gente estava vendo ali umas imagens, mas sumiu, porque eu pensei que fosse do programa. Mas esse programa dura o quê? Dura 1 hora. E ao longo do dia, mesmo que vocês não estejam com o programa ao vivo, né, que ele vai estar ao vivo só a partir das 7 da manhã, existe assim, um plantão do Jornal do Trânsito aqui, com gente recebendo informações? Existe na internet, no cmais.com.br/trânsito, a partir de segunda-feira. Câmeras exclusivas da TV Cultura. Olha ali a imagem do programa. Pode continuar falando, Adriana, só para a gente ter uma ideia do cenário, para ir se ambientando, gente, porque... Câmeras de rodovias, a gente vai ter também a presença da reportagem, a gente estava vendo agora o Jerônimo, que também vai estar com a gente de manhã cedinho no Guia do Trânsito, e o pessoal pode participar ao longo do dia todo e a gente coloca no ar também. Agora, uma cidade do tamanho de São Paulo, você
fica pensando, como é que cobre tudo isso? Como é que, quantas câmeras tem? Como é que é? Qual é a munição? A munição nossa aí para o trânsito, que nem o Cortana falou, é complicado, né? A cidade tem milhares de quilômetros de ruas. A gente vai ter as câmeras da CET, então são 12 câmeras da CET que vão estar disponíveis para a gente usar. Câmeras exclusivas da TV Cultura. Nesse processo de pré-produção, desde janeiro, a gente tem visitado vários e vários lugares para estabelecer umas parcerias. Então, a gente vai ter uma câmera exclusiva num prédio X que mostra uma condição muito importante da Marginal Pinheiros, por exemplo. Na Avenida dos Bandeirantes, que helicóptero não voa. É aquela situação, você está se arrumando para sair, você vai ligar, deixa a televisão ligada. Vai ouvir. A gente tem um crawl que vai lá, passar, né? Aquela linha, não, e não só, quer dizer, aqueles que estão em casa e que não estão no trânsito, nem irão, ficam acompanhando para saber se quem saiu vai chegar, onde que ele pode estar travado, quer dizer, uma série de outras coisas que ajudam. Até fora do Brasil, de vez em quando, se acha curioso que nós tenhamos programas voltados fortemente para o trânsito. Né? Porque pareceria uma coisa um pouco fora de propósito, mas numa metrópole como a nossa, num estado como o nosso de São Paulo, em que essa informação, que é a Adriana lembrava das estradas, ela é decisiva, né? Isso é um serviço de alto nível mesmo. Né? Enquanto isso, quando a coisa estiver muito... Ele anima o pessoal com as imitações. A gente chega muito cedo, né, Poli? 5 da manhã a gente já está aqui já, né? Mas ele imita cada gente, hein? É importante, nesse programa, certamente, aparecerem as diferentes opções de trânsito. Metrô, né? Educação, transporte público. Temos pulso firme com a educação. Setor sucroalcooleiro, importante para o setor ferroviário. Olha, essa é uma belíssima homenagem. Né? Uma das coisas que homenageia a pessoa é ser capaz de imitá-la. Como você está fazendo agora com o governador do estado de São Paulo e outras personalidades, isso é muito gostoso, porque toda pessoa que é imitada, nesse sentido, ela se sente, não tenho dúvida, homenageada, né, pela condição. Mais um pouquinho, vai, só para a gente encerrar a participação de vocês. Do setor sucroalcooleiro, onde, diria o nosso governador? Pirassununga, Piracicaba, Ribeirão Preto, Campinas e toda a região importante para a produção de etanol. Muito bom. É isso aí. Vamos. Depois a Adriana vai aprender a fazer imitação. Pois é, para me adequar, né, o programa, né, Cadu? Gente, olha, uma ótima estreia para vocês. A gente vai estar aqui, certamente, não é, acompanhando e torcendo. A gente vai ter um pouco desse bom humor também. E quando estiver na rua, pode deixar que eu não sei se eu saio tão cedo de casa e não dormir tão tarde, mas a gente pode colaborar com vocês. Legal. E dentro dessa confusão, que é essa briga por espaço dentro da cidade de São Paulo, aliás, você tinha dito aqui que segunda-feira São Paulo vai ter um problema aí, deve ter um problema com os caminhoneiros. Os caminhões, porque a partir de segunda-feira as multas, né, a zona de restrição de caminhão que já existe, mas elas começam a ser aplicadas a partir de segunda-feira as multas. Então isso pode trazer um problema porque os caminhoneiros já estão prometendo alguns bloqueios na chegada a São Paulo, que é um dos gargalos. Vamos prestar serviço. Então, boa sorte para vocês. E como eu estava dizendo, essa briga de espaço aí, por espaço que é caminhão, carro, gente andando, bicicleta. Hoje a gente sabe que aconteceu um acidente muito triste ali na Avenida Paulista. E houve protesto e interdição do trânsito na avenida por causa do atropelamento e morte de uma ciclista. A bióloga Juliana Dias, de 33 anos, morreu praticamente ali no mesmo local e nas mesmas circunstâncias que outra ciclista, Márcia Regina de Andrade, há 3 anos. O acidente ocorreu por volta das 10 da manhã no sentido centro da Avenida Paulista. Como fazia há algum tempo, a bióloga Juliana Dias ia para o trabalho num hospital perto do local. Esse adolescente viu o que aconteceu. Conforme a testemunha, Juliana pedalava na segunda faixa da Avenida Paulista. Um ônibus que estava na terceira faixa fechou 2 vezes a ciclista. Ao reclamar com o motorista, Juliana se desequilibrou e deslizou para baixo de um outro ônibus que vinha na primeira faixa. Se não, meu testemunho não valer, a culpa vai cair em cima do motorista, que não tem nada a ver. Quer dizer, esse primeiro motorista com quem ela discutiu, teria feito algum gesto, alguma coisa, na sua opinião, ele teve a intenção de fazer alguma coisa com ela? Que a primeira vez foi quando ele viu que ela estava ali, aí voltou para a pista dele, para a terceira pista. Então ele voltou ali porque ele tinha acabado de perceber para não bater nele. Só que aí ele voltou uma segunda vez. Depois do acidente, vários ciclistas, amigos de Juliana, se reuniram no local.
Alguns se deitaram no asfalto da Paulista, interditando o trânsito por 10 minutos. No início da noite, mais de 1.000 cicloativistas se reuniram na Avenida Paulista para protestar contra a morte de Juliana. Em homenagem a ela, foram plantadas 2 árvores pelo pessoal do Pedal Verde, um coletivo da qual ela fazia parte, que saía todo domingo de manhã plantando árvores pela cidade de bicicleta. O acidente de hoje foi parecido ao que matou Márcia Regina de Andrade Prado em 2009. Ela também foi morta por um ônibus. As 2 vítimas militavam pelo uso de bicicleta na cidade e pela melhoria do transporte coletivo. A polícia informou ter prendido no final da tarde o motorista do ônibus que teria fechado Juliana Dias 2 vezes. Segundo o delegado que cuida do caso, esse motorista vai ser enquadrado por homicídio culposo, aquele em que o autor não teve a intenção de matar. E eu gostaria de abrir, então, a conversa sobre esse episódio, esse acidente, com uma colocação do Carlos Rios aqui no Twitter. Ele diz o seguinte: louco quem acha que pode andar de bike no meio dos carros. Doido quem permite e pinta uma faixa e acha que estarão seguros. Gostaria de saber o que vocês acham dessa colocação dele. Olha, a minha opinião sobre bicicleta como meio de transporte nas vias de grande tráfego em São Paulo é conhecida aqui no Jornal da Cultura. Eu escrevi um texto, inclusive, sobre isso e mandei para o site do Jornal da Cultura, que eu não sei se foi publicado ou não. Mas o fato é o seguinte: primeiro, é uma lástima, é uma coisa terrível que essa moça tenha morrido, uma moça que estava tentando levar uma vida diferente. O problema é que é insensato estar na Avenida Paulista, na Avenida Ibirapuera, na Rebouças, na Avenida Brasil, nessas grandes vias de grande tráfego, e por uma razão simples. Esse caso, ao que parece, a polícia vai investigar, esse motorista teve participação, digamos, quase intencional no que aconteceu. Mas o fato é que o motorista é invisível. Há uma camuflagem visual, porque a disputa por visibilidade é muito intensa, os sinais são muito poluídos. Há muita motivação visual na cidade, nessas grandes vias. O motorista tem que estar olhando para todos os lados. Então, mesmo que a gente tire os criminosos do trânsito, mesmo que a gente tire os impedidos do trânsito, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, porque nós não podemos insistir com isso. Ciclista nas grandes vias, ciclista em São Paulo, bicicleta em São Paulo não é meio de transporte. Você sabe que há 2 lástimas. A primeira delas é óbvia, que é a morte, né, da bióloga. A segunda é que isso desestimula, né, a utilização, inclusive em outras vias, não só naquelas que não tem uma ciclovia, como é o caso da Paulista, né, porque a Paulista ela não tem, de fato, ela não é uma área de ciclovia marcada. Mas é ruim, porque algumas cidades no mundo, né, elas têm um sistema em que se consegue agregar o uso do ônibus, por exemplo, do transporte coletivo, com a bicicleta. Claro. Há várias nações, né, e algumas cidades, por exemplo, na Califórnia, é muito comum que se tenha na lateral dos ônibus uma espécie de barra imantada, ou para você prender a bicicleta, vai dentro do ônibus, quando você chega no seu local, dizendo, Cortella, você retira. Desculpa interromper, falta a cidade se adaptar a claro, isso. se organizar. Se organizar. Eu não tenho a mesma postura que o Novaes em relação à completa ideia de que a bicicleta não seria, embora eu conheça e entenda até o que ele diz, né? Não seria um meio. Mas eu acho que precisa, sim, uma outra possibilidade de modo de vida, e a bicicleta ajuda. Agora, desestimula, é muito triste, e se é intencional, como vez ou outra, como hoje se dizia, aí é mais, né, do que horroroso. Quer dizer, parece uma disputa que chega ao homicídio, né, que não é, talvez, o delegado não entendeu assim, mas é difícil. É uma cidade que pune tudo que não seja óbvio. Aí ela pune. Deixa eu só esclarecer um ponto aqui, que é no que se refere aos corredores de ônibus. Você veja que, com o corredor de ônibus, o ciclista ficou ainda mais desprotegido, porque ele é obrigado a trafegar entre um corredor, que é uma via expressa, e onde está o trânsito. Então, a direita dele, foi o que aconteceu com essa moça, infelizmente, a direita do ciclista é uma via de alta velocidade e contínua. Então, ela, para desviar do outro lado, ela caiu embaixo do ônibus, do lado do corredor. Então, realmente, a prefeitura tem que proibir bicicleta nas vias de grande tráfego. Agora, eu concordo com você, nas vias secundárias, deve e pode haver espaço para bicicleta. E a França vai escolher o presidente em 2 turnos de votação, abril e maio. Nicolas Sarkozy tenta a reeleição, mas a tarefa não será fácil.
A crise do euro e o aumento do desemprego derrubaram a popularidade de Sarkozy. As eleições francesas estão hoje na série Geografia do Poder. Liberdade, igualdade e fraternidade era o lema dos revolucionários responsáveis pela vitória sobre a monarquia francesa em 14 de julho de 1789. A queda da Bastilha, nome do presídio onde os opositores eram jogados e esquecidos, acabou com um regime absolutista que dava ao rei plenos poderes. Luís XVI e Maria Antonieta, rei e rainha, perderam a cabeça na guilhotina e os bens da Igreja Católica foram confiscados. O luxo dos palácios contrastavam com a miséria da população. Mesmo os famintos eram obrigados a recolher impostos. Se não há pão, comam brioches, disse certa vez Maria Antonieta ao responder às manifestações populares contra a falta de comida. Um mês após a queda da Bastilha, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem. O documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Com 65 milhões de habitantes, a França faz fronteira com a Espanha, Bélgica, Alemanha, Suíça e Itália. Mesmo sendo um dos países mais industrializados no mundo, a França conseguiu manter as tradições agrícolas e sua pecuária. A imagem do país também é vinculada à gastronomia e à alta costura. Tem a segunda maior economia entre os 17 países da zona do euro, ficando atrás apenas da Alemanha. O produto interno bruto supera os 2 trilhões de dólares e a renda média per capita é de 33 mil dólares, cerca de 56 mil reais por ano. A crise do euro atingiu em cheio a economia de vários países europeus. Na França, o desemprego a partir de 2008 saltou de 1 milhão para 3 milhões de pessoas. É nesse clima que Nicolas Sarkozy tenta a reeleição pela união do movimento popular. Sua imagem sofreu um desgaste com a adoção de 2 medidas polêmicas: o aumento da idade mínima para a aposentadoria de 60 para 62 anos e a taxação de movimentação financeira. Ele também tem sido criticado por voltar atrás em algumas decisões. Ele começou a ter uma agenda mais conservadora, inclusive não só na questão econômica. Ele mudou, por exemplo, posição com relação ao casamento gay, que em 2007 ele defendeu, não fez, e agora ele disse que não vai fazer porque é contra. Ele mudou de ideia, então ele se aproxima, vamos dizer, a alguns valores mais de direita, etc. Car je suis là, amoureuse, je suis lá, amoureuse. Casado com a cantora e atriz Carla Bruni, Sarkozy aparece nas pesquisas atrás do socialista François Hollande, que acusa o presidente de fazer campanha com dinheiro público. Se Hollande ganhar, aí é uma ponta de interrogação, porque ele, de fato, ele tem algumas posições bastante radicais, mas não está claro se a sociedade francesa realmente está disposto a apoiar ele. A disputa tem ainda Marine Le Pen, da Frente Nacional, partido de ultradireita que prega o fim da União Europeia. A situação para Sarkozy poderia ser ainda pior se o ex-diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, também saísse candidato à presidência francesa, como ele pretendia. Mas no ano passado, vocês se lembram, Strauss-Kahn foi acusado de abusar de uma camareira de hotel em Nova York e chegou a ficar em prisão domiciliar. A denúncia foi arquivada e ele fora da disputa. Bom, ainda temos aí um tempo para acontecer essa eleição na França. Você que está acompanhando hoje essa reportagem, o Jornal da Cultura está fazendo desde ontem até
a sexta-feira que vem, uma série de reportagens dando aí uma geral nas eleições que vão acontecer no nosso planeta. E aí a gente está tentando fazer uma geografia do poder mesmo, que é o nome da série, mostrando como é que esses desdobramentos podem mudar o mundo. No caso da França, Cortella, como é que você vê aí os próximos passos? O que pode mudar? Como é que está se movimentando o Sarkozy? Eu fiquei muito surpreso com a primeira eleição do Sarkozy, não com essa disputa que ele fará agora. Né? Eu achei que a nação francesa, naquele momento da eleição dele, o mandato lá é mais extenso do que em alguns países como o Brasil, mas eu achei que dificilmente ele teria condição, naquele momento, de ter sido eleito da primeira vez, em função até do movimento que a Europa vinha vivendo, que antecede a crise de 2008. Agora, acho que nessa segunda possibilidade ele tem mais chance, no meu entender, do que ele tinha antes. Por uma razão, a sociedade francesa, todas as vezes que ela enxerga um movimento como esse de agora, em que a Europa balança na condição econômica, né, mesmo com posições que se diriam mais conservadoras, elas vão ao encontro de uma parte dessa sociedade que quer sim uma estabilidade que ele está prometendo. Isto é, não vamos mexer enquanto o barco está balançando. Então eu acho que aumenta, nesse momento, favorecido por outras circunstâncias, como a saída do páreo, né, de alguns dos seus adversários, aumenta essa possibilidade. Eu acho que a França, né, o Dom Weiss entende muito bem disso, a França estaria muito bem servida hoje se ela tivesse, claro que isso é poesia, porque é sobre o passado, mas se ela tivesse um Giscard d'Estaing para poder disputar uma eleição como essa e levar a sociedade francesa, dentro desse momento de balanço econômico, para um rumo melhor. Mas é o Sarkozy, é o que há. Agora, enquanto passava a matéria, você, Novaes, falou com relação a Carla Bruni, que é a esposa do Nicolas Sarkozy, falou que era o ponto positivo dele, era a imagem da Carla Bruni. Por quê? Não, foi mais uma piada. Ah, bom, eu achei que era sério. Não, foi mais uma piada. Não foi nada sério. Na verdade, quando... Mas tem um ponto, desculpa. Eu achei que, engraçado, eu achei que era sério, porque ela engravidou, não é? Existe no conservadorismo francês atual a ideia dele ter uma mulher que está grávida, ou seja, a ideia familiar. Né? Estava, aliás. Uma mulher que tem uma presença na mídia, etc., que é bonita, que tem uma presença, acho que isso... Mas não, eu não pensei nisso, e realmente não é uma variável para mim, eu fiz realmente uma piada só. Lamento ter levado você você vê como ao engano. Eu sou a média dos telespectadores, eu acredito em tudo aqui que se fala no Jornal da Cultura. Mas a proposta conservadora do Sarkozy, nesse momento, ela atrai aquelas pessoas que, diante da incerteza, temem a mudança. Né? As pessoas estão incertas do que vai acontecer e elas cerram fileiras em torno da não mudança. Mas eu acho que o Jornal da Cultura escolheu bem a eleição francesa para abrir essa semana. Por quê? Porque eu acho que a eleição francesa, de todas elas, é a mais importante. E por que ela é a mais importante? Porque ela está no coração da Europa, da zona do euro. A França é a segunda economia da zona do euro. E porque realmente ali há dois caminhos muito claros a serem definidos. A proposta do Partido Socialista ontem o candidato do Partido Socialista propôs um aumento brutal de impostos sobre as grandes fortunas. Então isso é um divisor de águas, porque ele propõe também uma política inteiramente diferente sobre como enfrentar a crise, por exemplo, em relação à Grécia, Portugal, ou fugir para frente ao invés desse sufocamento que o Sarkozy, junto com a Merkel, está promovendo. Então vocês escolheram bem. A eleição francesa é uma eleição que vai dividir águas. Olha, na segunda-feira o Jornal da Cultura volta com a série Geografia do Poder. Nós vamos falar então sobre a Grécia, o país que está aí à beira do calote e justamente por isso antecipou eleições parlamentares para o mês que vem. E a seguir, Justiça Eleitoral decide que prestação de contas rejeitada barra candidato nas eleições deste ano. E mais, falha em sistema da TAM expõe mazelas do nosso modelo de aviação comercial.